Gravando, tá? Então, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, tá? Do nono ano. Então, hoje nós vamos dar continuidade às equações do segundo grau. Então, por favor, permaneçam com os microfones desligados. Ligar o microfone só quando solicitado, tá? Então, vamos lá. Então, gente, nossa primeira aula de hoje, da semana de 18 a 22, aula 7, nós vamos para, novamente, as equações completas. O que são equações completas? São aquelas que têm A, B e C. Então, o A aqui vale 2, o B vale 4 e o C vale menos 6. Luciano, por que é importante saber dessa parte? Porque, gente, eu só vou conseguir resolver uma equação completa se eu souber quem são os coeficientes A, B e C, porque eles são necessários, tá? Para que nós podemos chegar à solução final, tá? Para nós podermos chegar à solução final. Então, é notório que o A, o B e o C tem que ser diferente de zero, porque senão vão ser incompletas. E quando são incompletas, nós temos outra maneira de resolver, tá? Então, só recapitulando da aula passada, nós temos x é igual a menos b, só organizar aqui, x é igual a menos b, só um pouquinho aqui a mais. Pronto. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E o delta é b ao quadrado menos 4ac. Note o seguinte, gente, que na aula passada, nós tínhamos o detalhe de achar somente o discriminante, que é o delta, não é isso? Então, o delta ele vai determinar a quantidade de raiz que a equação que nós estamos estudando ela vai ter. Então, voltando para cá, para a nossa ideia, nós vamos ter o seguinte. Olha só, o discriminante é esse daqui, que nós estudamos na aula passada, e nós vamos dar início a partir dele para poder achar as raízes de uma equação de segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara, certo? A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E o delta é b ao quadrado menos 4ac. Onde o delta recebe o nome de discriminante, porque ele vai determinar quantas raízes tem. Vale ressaltar sempre, quando o delta é positivo, nós temos duas soluções distintas, certo? E reais. Quando o delta é igual a zero, nós temos duas soluções iguais, ou seja, uma única solução é válida para as duas. E o discriminante, quando é negativo, não existe solução nos reais, ou seja, nos números reais, tá? Então, é isso que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós vimos também o seguinte, todos esses elementos aqui, ó. A primeira raiz que nós vamos calcular é dessa equaçãozinha aqui, ó, certo? Quando nós fizemos o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 1 ao quadrado deu 1, menos com menos deu mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. Então, 1 mais 48, 49. Já garante o seguinte, que essa equação ela tem duas raízes reais. Aí, Dede, como é que nós vamos calcular essa raiz agora? É o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, olha só. Nós temos o seguinte. Vamos olhar para esta equação. Aí eu preciso da ajuda de vocês. Quem é o A nesta equação aí, gente? 1. Quem é o B nesta equação aí? Menos 1. Muito bem. O B é igual a menos 1. Quem é o C, gente? Menos 12. Menos 12. Beleza. Isso aqui eu já sei. Nós já calculamos o delta anteriormente desta equação. O delta deu 49. Então, nós vamos substituir na forma. Olha como é simples. Não é difícil. X é igual... Aí eu vou ter que colocar aqui só essa formulazinha para poder facilitar os nossos cálculos. Então, o nosso B é menos 1. Então, vou botar em parênteses. Menos 1. Mais ou menos... a raiz de delta. O delta da nossa equação era quanto? 49, né? Então, estou substituindo aqui ó, por 49. Beleza. Agora, nós vamos ter x igual a... Gente, menos com menos dá o quê? Opa, esqueci de botar o A aqui, né? O A, quanto é o A? É 1, né? Desculpa. Então, recapitulando.
O nosso B é menos 1, o nosso delta é 49 e o nosso A é 1. Então, menos com menos dá quanto, gente? Menos com menos? Podem habilitar o áudio aí e me dizer quanto é que dá. Então, dá 1 mais... Aí, a raiz de 49, gente? 7. 7, né? Aí, eu boto aqui só o 7, ó. 2 vezes 1 dá quanto? 2. 2. Chegando aqui, gente, nós vamos ter duas raízes reais, que nem eu expliquei desde o início desse módulo. Nós vamos ter o x', que vai ser 1 mais 7, certo? Deixa eu só colocar aqui a equaçãozinha aqui. Inserir a equação. Design. Aqui. Pronto. Vou tirar aqui esses dois elementos. Colocar aqui dentro. E aqui 2. Então, vamos recapitular o procedimento. O nosso B é menos 1, o nosso delta é 49 e o nosso A é 1. Então, menos com menos deu mais. Raiz de 49, 7. 2 vezes 1, 2. Chegando aqui, eu tenho um x'. Quanto é 1 mais 7, gente? 8 dividido para 2. Quanto é 8 dividido para 2? 4. 4. Então, a minha primeira raiz é 4. Aí, Luciano, como é que eu vou calcular a minha segunda raiz? Vamos calcular agora a segunda raiz. Então, vamos pegar aqui, dar um enterzinho aqui para calcular a nossa segunda raiz. Tá? Então, nós vamos ter 1 menos 7. Quanto é 1 menos 7? Alguém sabe? 6. Menos 6. Menos 6. E dá menos 3. Nossa resposta. Então, gente, o que acontece? Quando nós temos esse mais ou menos, significa que nós vamos ter duas raízes reais. Uma que eu vou somar e a outra que eu vou subtrair. Então, olha só. O A é 1, o B é menos 1, o C é menos 2. E o nosso delta, vou até colocar para a gente não esquecer aqui. Quero só esse símbolo aqui. E o nosso delta, ele é 49. Certo? Então, nós vamos ter o seguinte. O B é menos 1, eu coloquei em parênteses. Por que tu colocou em parênteses, Luciano? Porque tem o menos da fórmula. Cuidado com esse menos da fórmula e o menos do número. Mais ou menos a raiz de delta. Quanto é o delta? 49. 2 vezes o A é 1. Então, nós vamos ter aqui, chegando aqui, raiz de 49 dá 7, menos com menos dá mais. Observe que a primeira raiz eu vou somar e a segunda raiz eu vou subtrair. Então, 1 mais 7 deu 8. 8 dividido para 2, 4. 1 menos 7 deu menos 6. Cuidado com esse sinal. Eu vejo quando eu for fazer minha provinha, vocês vão vacilar demais nessa parte aqui do negativo, certo? Cuidado para não cometer esse equívoco do negativo, gente. Ó. 1 menos 7 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Então, a nossa solução real para isso aqui, nós temos a seguinte solução, que é chamado de conjunto verdade em alguns livros, é formado por quem? Por menos 3 e 4, certo? Então, isso é a nossa solução real, beleza? Da primeira equação. Agora vamos para a segunda equação. A segunda equação que eu tenho, gente, está aqui, ó. Eu já tenho o A, o B e o C, vamos para lá. Aqui, ó, x ao quadrado, 6 e 9. Primeira pergunta, quem é o A, gente? Quem é o A, galera? 1. Quem é o B, galera? Menos 6. Muito bem, não estão errando o sinal. Não pode errar esse sinal. Quero deixar bem claro. Quem é o C? 9. 9. Aí agora nós vamos pegar só o símbolozinho do delta, trazer bem para cá, para nós sabermos que o delta vale quanto? Na segunda equação, o delta vale 0. Então, nós vamos botar aqui delta igual a 0. Com isso, gente, eu só preciso me preocupar com uma coisa. Ó. X é igual a... Eu vou copiar de novo aqui. Aí, o que é que eu vou fazer?
Como o delta é zero, já sei que a raiz de zero é zero. Eu não preciso me preocupar com isso daqui. Eu só preciso me preocupar com quem? Com o b. Quem é o nosso b? Menos 6. Quem é o nosso a? 1. Então, nós vamos ter o seguinte. Olha só. Luciano, por que sumiu o símbolo do delta, gente? Porque raiz de zero é zero. Então, não ia influenciar em nada, tá? Quando o delta for zero, eu nem preciso me preocupar mais com o delta. Eu vou me preocupar só com o b e com o a. Então, gente, menos com menos vai dar mais. 6 dividido para 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Quanto é 6 dividido para 2? 3. Muito bem. Então, a nossa raiz x' é igual a x duas linhas, que é igual a 3. Beleza? Então, recapitulando. O nosso b é menos 6, eu substituí aqui, certo? Com o menos da fórmula, faz o jogo dos sinais. Menos com menos, deu mais. 6 dividido por 2 dá 3. Obviamente, a primeira raiz é igual à segunda raiz, que é igual a 3, porque o delta é 0. Agora, nós vamos para a questão que todo mundo gosta de fazer. Por que gosta de fazer? Nós temos essa equação, o delta deu negativo. O que nós vamos fazer agora, Luciano, nessa questão? Nada. Vamos só escrever isso aqui, ó. A equação não existe solução nos reais. Por quê, Luciano? Por quê, gente? Só Ctrl Z. Porque é o seguinte, deixa eu só copiar aqui. Vou até botar a vírgula. Porque aí eu vou dar um Enter. O nosso delta é igual a menos 3. De novo. Qual foi o delta aqui, gente? Menos 3, né? Quando ele é negativo, nós não temos raízes reais. Então, o cálculo já para por aqui, tá? Então, vamos de novo. Para lá. Como o delta deu menos 3, a equação não existe solução nos reais, porque o delta é negativo. Então, a nossa solução é só isso. Ok, gente? Beleza? Recapitulando. Na primeira solução, nós tínhamos o delta igual a 49, certo? Tínhamos o A igual a 1, o B igual a menos 1 e o C igual a menos 12. Substituímos aqui os elementos, ficou menos com menos que dá mais. Raiz de 49 é 7. Chegando aqui, eu tiro duas raízes, porque o delta é positivo. Delta positivo já garante que eu vou ter que tirar duas raízes. E elas vão ser diferentes. 1 mais 7 dá 8. 8 dividido por 2, 4. 1 menos 7 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Então, achamos as duas raízes que são solução desta equação daqui de cima, tá? Agora, vamos para o outro. Quando nós fizemos o cálculo na aula passada dessa questão, deu delta igual a 0, beleza? Se deu delta igual a 0, já garante que as duas raízes são iguais. Então, não precisa me preocupar com o delta, porque raiz de 0 é 0, beleza? Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2, 3. Então, as duas raízes reais são iguais e vale 3. Quando chegou nesse outro exemplo aqui, nós temos o delta igual a menos 3. Quando o delta é negativo, a equação não existe solução nos reais, porque o delta é negativo. Agora, gente, eu só preciso de um joinha de vocês para ver se todo mundo está entendendo, se eu posso prosseguir, tá? Então, boa parte da turma está entendendo. Então, vamos lá, né? Prosseguindo. Olha só. Agora, nós vamos se deparar com uma equação. Opa, estou nessa daqui. Agora, 2x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a 0. Determine as raízes da equação citada antes. Ou seja, ele quer saber a raiz desta equação. Primeiro passo, gente, o que é que nós temos que fazer aqui? Achar o A. Quem é o A? 2. Quem é o B? Menos 5. Menos 5. Muito bem. E quem é o C? 3. 3. Primeiro passo foi encontrado. Já sabe que ela é completa. Já tem os 3 elementos. Segundo passo, nós vamos calcular o nosso lindo delta.
Como é a fórmula do delta? Eu não lembro mais, gente. Eu esqueci. Me digam aí. B elevado a 2 menos K 4 vezes A quadrado vezes menos C. 4 vezes A vezes C. Aê, galerinha. É isso aí. O que foi que eu disse na aula sobre isso aqui, gente? O aluno de 9º ano, ele tem que saber dessas duas fórmulas na mente dele para a vida toda. Então, ele vai ter que lembrar disso daqui e disso aqui para a vida toda, tá? Beleza? Então, vamos lá. Continuando, nós temos o nosso delta. Opa, tô feio aqui, né, delta? Vamos ver aqui se nós ajeita esse delta. Não vai dar para ajeitar, não, mas vai ser assim mesmo, delta. Copiar tudo aqui. Vai ter que ficar aqui. Então, olha só. O B. Quanto é o nosso B, gente? Menos 5. Então, tem que tomar muito cuidado quando ele é negativo para botar em parênteses, tá? Para não poder confundir o sinalzinho dele. 4 vezes o A. Quanto é o A, hein, gente? 2. Quanto é o C? 3. Muito bem. Então, nós vamos ter o seguinte. Menos 5 ao quadrado. Alguém sabe quanto é que dá? 25. 25 menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3. 24. Quanto é 25 menos 24? 1. Então, olha só, gente. Recapitulando. Nós achamos o A que é 2, o B que é menos 5 e o C que é 3. Vamos substituir aqui na fórmula do B ao quadrado menos 4AC. Então, menos 5 ao quadrado deu 25. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Quanto é 25 menos 24? 1. Sabemos o seguinte. Quando o meu amigo delta é positivo, ele tem quantas raízes? 2. 2 raízes. Então, eu vou ter que calcular 2 vezes o x' e o x 2 linhas, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso amigo delta. Delta não, a fórmula de Bhaskara, desculpa. Então, a fórmula de Bhaskara... Opa, tá tendo um eco aí, né, gente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu precisava ativar o som de todo mundo aqui para poder ficar melhor. Então, olha só. Nós vamos utilizar a nossa ideia. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Gente, quem é o nosso B na equação? Alguém lembra aí? Quem é o B? Menos 5. Menos 5, né? Então, vamos ter que tomar cuidado com ele e botar em parênteses. Quanto é o delta? 1, né? O delta é 1. Se o delta é 1, a gente substitui aqui. Quem é o nosso Azinho aqui? 2. 2, né? Beleza. Agora, vamos com calma novamente fazer o seguinte cálculo. Vou apagar isso aqui. Isso aqui não me interessa mais. Gente, quanto é menos 5 com menos 5? Desculpa. Menos com menos dá o quê? Mais. 5. Mais ou menos. Eu tenho que copiar só a formulazinha do mais ou menos. É só a primeira que demora, porque tem que fazer o passo a passo, né? Mais ou menos. Quanto é a raiz de 1, gente? 1. Quanto é 2 vezes 2? 4. Muito bem. Então, vamos lá. Vou recapitular aqui de novo. O B, gente, é menos 5. O delta é 1 e o A é 2. Menos com menos dá mais. Mais ou menos. Raiz de 1 dá 1. Chegando aqui, eu vou ter que calcular quantas raízes? 2 raízes, né? X', que vai ser quem? 5 mais 1. Quanto é 5 mais 1? 6. Muito bem. Então, nós vamos ter o x'. 5 mais 1 dá 6. Eu vou ter que substituir aqui. 6 sobre 4. Gente, essa daqui será que é a nossa resposta final, hein? 6 sobre 4 é a nossa resposta final, é? Sim ou não? Sim.
Não, Não. porque esses dois números, eles são divisíveis por 2, ó. Então, nós Dá para vamos simplificar. E vai ficar 3 sobre 2. Então, a primeira raiz é 3 sobre 2. Vamos para a segunda raiz. Já a segunda raiz, gente, é 5. 5 menos 1. Quanto é 5 menos 1, gente? 4. 4. 4 dividido para 4, quanto é que dá? 1. Um inteiro. Muito bem, dá um inteiro. Então, nós temos as duas soluções necessárias que nós queríamos aqui. O S é igual a solução, que é o conjunto verdade. Algumas questões vão falar em conjunto verdade, outras vão pedir em soluções reais. É a mesma coisa, tá, gente? O conjunto verdade da equação é achar as duas raízes. Indique as raízes da equação, mesma coisa. Indique a solução desta equação. Então, 3 coisas de maneiras de perguntar, mas também levam ao mesmo resultado. Então, ele sempre está pedindo para calcular as raízes, tá? Então, a minha primeira raiz é 3 sobre 2 e a minha segunda raiz é 1, tá? Vou recapitular todo o procedimento para quem chegou depois. Primeiro passo, nós temos essa equação aqui. A é 2, B é menos 5 e C é 3. Vou fazer a substituição numérica aqui na fórmula do delta. Mas, Luciano, por que primeiramente o delta? Porque ele vai determinar quantas raízes eu tenho que calcular. Então, menos 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. 25 menos 24, gente, dá 1. Então, delta é positivo, garante que tem duas raízes reais. Substituindo aqui na Bhaskara, na forma de Bhaskara, nós vamos ter quem? O B menos 5 com menos da fórmula. Muito cuidado com esse menos, tem gente que esquece, tá? Mais ou menos raiz do delta, ok? Então, nós vamos ter menos com menos dá mais. 5 mais 1 deu 6. 2 vezes 2, 4. Então, 6 sobre 4 é a mesma coisa de 3 sobre 2. Já a outra é o x duas linhas. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, 3 meios e 1 é a solução desta equação. Por favor, gente, o joinha, por gentileza, para saber se todos estão entendendo essa parte aí. Ok. Vamos lá. Prosseguindo, vamos para a próxima parte. Agora, resolva a equação do segundo grau. 4x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0, utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, o primeiro passo, gente, é descobrir o A. Quem é o A aqui? Quem é o B? 4. Quem é o C? 1. Pronto. Sabendo disto, nós vamos calcular esse digníssimo aqui, ó. Deixa eu só colocar ele aqui no canto. Pronto. Então, nós temos que o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Certo? Então, nós vamos ter o seguinte. Quem é o nosso B? 4. 4 ao quadrado menos 4 vezes... Quem é o A, gente? 4, né? Quem é o C? 1. Então, nós vamos ter novamente 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 4, 16. Vezes 1, 16. Quanto é 16 menos 16? 0. Quem não entendeu, olha só. Primeiro passo, achar o A, o B e o C. Por que eu insisto tanto nesse primeiro passo, gente? Porque as equações do segundo grau é uma receitinha de bolo. Para nós fazermos o bolo, a gente precisa da farinha de trigo, dos ovos. Tem uma sequência a ser seguida. Então, aqui é a mesma coisa na matemática. Ó. Nós temos que olhar para a equação, observar que ela é completa, é o primeiro segmento. Como é que observa que ela é completa? Achando os coeficientes A, B e C. O A é 4, o B é 4 e o C é 1. Pronto. O primeiro ingrediente da receita já foi feito, que é achar o A, B e C. Segundo ingrediente é determinar, certo, quantas raízes ele tem.
Através de quem? Do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, gente, observem que o nosso b vale 4, o nosso a vale 4, o nosso c vale 1. 4 ao quadrado dá 16, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 1, 16. Quanto é 16 menos 16? 0. Então, Luciano, quando é 0, eu não preciso preocupar com o delta, não é isso? Isso mesmo. Então, nós vamos usar só isso aqui, gente. Eu vou copiar, tá? A ideia é bem aqui, para nós fazermos o nosso cálculo. Como o delta é 0, garante que o x' é igual ao x duas linhas. Ou seja, nós temos uma única solução para as duas. Uma única solução real. Então, olha só. Substituindo aqui, o delta é 0, então não preciso me preocupar com ele. Já sei que isso aqui dá 0. Quem é o nosso b? 4, né? Então, vou botar aqui, apagar esse menos. Menos 4. Quem é o nosso a? 4 também, né? Então, nós vamos ter quem? Por que ficou menos, Luciano? Não é o menos da fórmula? E esse daqui era positivo, ó. Não era positivo? Menos com mais dá menos. Então, nós vamos ter 4 dividido, menos 4 dividido por 8. Para ficar bonitinho, eu vou colocar o símbolo da raiz da fração. Então, nós vamos ter menos 4 sobre 8. Uma pergunta bem simples, gente. Essa daqui é a nossa resposta final? Sim ou não? Hein? Não. Dá para simplificar por quem isso aqui? Por 4 ou por 2? 4. Por 4. A gente simplifica logo pelo MDC dos dois, que é 4. Então, vai dar menos 1 dividido por 2. Certo? Dividido por 2. Falta 10 minutos para dar tempo da gente terminar a nossa aula. Então, olha só, gente. De novo. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. 8 dividido por 4 dá 2. Então, deu menos 1 sobre 2. Beleza, galera? Então, é isso aí. Quando tiver x e o delta igual a 0, só tem uma solução. Então, é válido para os dois. A nossa resposta aqui tem uma única solução, que eu vou apagar, e vou colocar ela agora, que é menos 1 sobre 2. Beleza? Recapitulando. Delta igual a 0, então não precisa se preocupar com o delta. Então, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 4. Dá menos 4 sobre 8. Simplificando os 2 por 4, dá menos 1 meio. Certo? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Agora, são exemplos que vai utilizar todo o nosso raciocínio de equações de segundo grau. Como é que eu vou fazer essa? Olha só. A equação 3x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0 possui uma raiz nula, pois o discriminante delta é negativo. Duas raízes reais e diferentes, pois o discriminante delta é positivo. Ou duas raízes reais e iguais, pois o discriminante delta é 0. Ou duas raízes não reais, pois o discriminante delta é negativo. Então, aqui, nós não precisamos nos preocupar com muita coisa. O que é que nós precisamos fazer somente aqui? Calcular o valor do... Alguém sabe me dizer? O valor de quem? Delta. É isso aí. Como é a fórmula do delta? B ao quadrado, né? Menos 4 vezes A vezes C. Então, olha só. Eu quero só saber quem é o A aqui. Quem é o A, gente? 3. Quem é o B? Menos 2. Menos 2. Muito bem, galera. E o C? 4. Igual a 4. Show de bola. O A é 3, o B é menos 2 e o C é 4. Agora nós vamos colocar aqui de vermelho para poder fazermos a nossa continha. Vou colocar aqui o rapaz de vermelho. Pronto. Então, B, parênteses, porque ele é negativo. Menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 3, vezes o 4. Então, gente, uma perguntinha simples. Quanto é menos 2 ao quadrado? 4. Beleza, igual a 4. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Quanto é 4 menos 48? Menos 44, não é isso?
Aí, qual é o item correto? Quem é que pode me dizer? Estou esperando a ajuda de vocês. Eu acho que é a. É a. Então, vamos É lá. A. Ó, uma raiz nula não é A. Por quê, gente? Ó, quando... É a D, né, não? É a D. Quando o delta é negativo, certo? Ó, o nosso lindo delta, quando ele é negativo, ou seja, ele é menor do que zero, ele é negativo, nós não temos raiz real. Não temos raízes. Opa, raízes. Raízes reais, tá? Então, cuidado nessa hora, tá? Recapitulando, gente, olha só. Menos 2 ao quadrado deu 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. 4 menos 48 deu menos 44. O delta é negativo. Então, o único item correto é esse aqui, ó. Duas raízes não reais, pois o discriminante é negativo. Duas raízes reais e iguais, pois o discriminante é zero. Não é essa. Duas raízes reais e diferentes também não é essa. Uma raiz nula, pois o discriminante delta é negativo. Nada a ver. Então, o único item correto, gente, é esse aqui, ó. O item D de dado. Ok? Por quê, Luciano? Porque o delta é negativo. Então, não tem raiz o quê? Real. Beleza? Vamos para mais outro exemplo. Certo? A equação x ao quadrado menos x igual a zero não tem raízes reais, tem uma raiz nula e outra negativa, tem uma raiz nula e outra positiva, tem duas raízes reais simétricas, gente. Então, vamos ver, né? Essa daqui é incompleta em quem? Quem é o A? C. Ah, tá. É isso aí. Quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 6. Menos 6. Beleza. Então, ela já é incompleta em C. Então, olha só. Nós vamos ter x ao quadrado menos 6x igual a 0. Vou botar em evidência quem está se repetindo aqui, né? Então, quem é que está se repetindo aqui? O x, né? X vezes x menos 6 igual a 0. Por que que tu fez isso, Dedê? Porque x vezes x dá x ao quadrado e x vezes 6 dá 6x. Quando chega nessa situação, gente, a primeira raiz quanto é? Vocês já sabem. 0. Muito bem. Então, já sabe que a primeira raiz é 0. Então, já elimina essa daqui, ó. Essa e essa daqui também. Porque para ser simétrica, precisa ter o oposto. Então, já elimina o item A e o item D. Agora, nós vamos voltar aqui e fazer x menos 6 igual a 0. Não foi isso que a gente aprendeu? Pega só a parte aqui de dentro igual a 0. Tá menos 6, passa como, gente? 6. Muito bem. Então, a segunda raiz que nós encontramos é o x duas linhas igual a 6. Então, tem uma raiz nula e outra positiva, não é negativa. Então, o item correto, o item C. Recapitulando, botei o x em evidência, aí a primeira raiz é 0, sempre que é incompleta em C, a primeira raiz é 0. A segunda raiz, como é que calcula? X menos 6 igual a 0. Sempre a gente pega o parênteses igual a 0. Tá menos 6, passa como? Mais 6. Beleza? Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma. Acho que dá. Então, vamos lá. Primeiro passo, gente, achar aqui o A. Ó, eu vou mandar para já, gente, antes de concluir aqui, se não der tempo, fica para depois, né, essa questão. Mas aqui eu vou colocar bem rapidinho as atividades de vocês, quem entregou e quem não entregou, tá? Então, rapidinho aqui, a Adriele entregou as duas, a Alice entregou a primeira, não entregou a segunda, Ana Letícia entregou as duas, Ana Paula só entregou a primeira, não entregou a segunda, Andriele não entregou nenhuma, certo? O Breno entregou as duas, o Bruno não entregou nenhuma, Davi também não, o Fernando também não, o Gabriel Alves também não, o Gabriel Silva também não, tá? Então, é isso aqui. Isadora entregou as duas, o João Gabriel entregou só a segunda, não entregou a primeira, certo? Então, vocês estão olhando aí, ó, vendo seus nomes, quem é que está devendo alguma coisa. Não adianta falar agora, porque eu não vou
não vou abrir o áudio, tá, gente? Estou só mostrando. Aí vocês entram em contato pelo e-mail e vê o que está faltando para me mandar. O Kevin, está faltando a segunda, tá? A Lorena não entregou nenhuma. O Lucas Mesquita não entregou nenhuma. Lucas Gilton só entregou a segunda. Luiz Eduardo só a segunda, falta a primeira. Luiz Eduardo Mendes não entregou nenhuma. Maria Clara entregou as duas. Maria Larissa não entregou nenhuma. Alô, meu papai. Não está aparecendo na tela para quem? Para Lara, é? Tá, todo mundo tá Pra vendo? mim também. Pra mim também. Eu também tô Pra vendo, mim não. também não tá vendo, não. Ô, tio, não tô conseguindo ver, não. Parecendo não. Ah, então depois eu vou mandar para já, então eu mando para vocês no começo da outra aula. Deixa eu só tentar de novo. E agora? Não. Não, só tá Ainda não. carregando. Não. Não. Só tá carregando, mas não mostra a tela. Ah, então deixa. Da próxima vez eu digo para vocês, eu faço um Eu relatório. entreguei a primeira, eu acho, meu papai. Hoje. Então, olha só, gente. Voltando aqui para cá. Nós temos o A. Quem é o A? Quem é o A aqui, gente? 1, né? Quem é o B? -1. -1. Quem é o C? 10. 10. Vamos tirar aqui o delta, certo? Mas só que nós não podemos fazer o delta, porque eu esqueci de um detalhe, de ler a questão, né? Em uma empresa no ramo da construção civil, o custo de produção milhares de reais de N caçambas iguais é calculado por essa expressão. Se o custo for de 66 mil, então o número de caçambas utilizados na produção foi. Então foi mal, gente. Certo? Não vai dar tempo da gente concluir essa questão, então eu vou concluir na próxima aula. Então, o que acontece, gente? O relatório das